Então, minhas irmãs, meus irmãos, é exatamente esta reflexão do momento que nós iremos fazer. Um sentido espiritual para o Natal. Quero que saibas que há um tesouro em ti, que vale a pena explorar. É joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando a tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade e coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, como alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não se entregue, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Também vai passar. E Deus nos abençoe para que possamos aproveitar, para que possamos apreender e principalmente colocar em prática tudo que nós pudermos ter contato com os ensinamentos do Cristo, que nós possamos internalizar e colocar isso em nossas vidas. Então, vamos ver aqui. Nós temos a abertura, um sentido espiritual para o Natal, e agora nós vamos para uma reflexão muito bacana que Chico Xavier nos traz e que também é uma frase muito linda de Emmanuel, quando ele diz o seguinte: para Chico Xavier, veja bem, para Chico Xavier, o Natal é oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. E isso me faz lembrar uma fala muito linda, do irmão Joaquim, para quem teve a oportunidade de conhecê-lo, quando ele dizia sempre que o maior presente que nós podemos dar aos nossos irmãos é a nossa espiritualização. E tem tudo a ver, porque é muito diferente quando você lida com uma pessoa espiritualizada ou lida com uma pessoa que está mais lá com os instintos da animalidade falando mais alto, Então, Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele fala: se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Antologia Mediúnica do Natal, de Emmanuel. Ou seja, se nós não fizermos esta mudança tão necessária para a nossa transformação moral, vai entrar ano, sair ano, e nós estaremos apenas repetindo experiências. Isso se dá quando nós nos detemos, muitas vezes, no aspecto histórico dos acontecimentos que nos são narrados no Evangelho. Nós começamos a achar assim que foi coisa que aconteceu lá longe, com outros povos, que isso não nos pertence. Mas tudo que está no Evangelho, as falas, as lições de Jesus, qualquer outro acontecimento, está profundamente revestido de um significado simbólico, espiritual. Nós identificamos o Espírito que alimenta a nossa alma, porque nós nos deixamos tocar pela mensagem do Cristo, nós nos deixamos envolver pelo seu amor, pela sua energia. E os personagens que nós vemos no Evangelho são personagens que vivem em nós, Inclusive o próprio Cristo, na figura do potencial crístico que todos nós trazemos e que um dia nós desenvolveremos. Jesus disse, que brilhe a vossa luz, para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então foi o próprio Cristo que nos disse que somos luz.
Então, um Simão Pedro, ele está dentro de mim, né? Na minha forma ainda de impaciência, do meu orgulho. Um Saulo de Tarso, ele está dentro de mim, na forma da minha intransigência, da minha intolerância para com as outras pessoas. Um João Evangelista, dos apóstolos, o mais novo, o mais impetuoso, né? Também. Então, ele também está em mim, com o ímpeto da juventude, aquela força que às vezes ultrapassa um pouco, como quando ele queria atear fogo, né? Que descesse fogo na cidade de Samaria, porque não quiseram receber Jesus. É o ímpeto da juventude. Então, aqueles personagens, eles moram em mim. Madalena, como tantos outros, né? O Evangelho, quando de fato ganha vida na minha vida, ele deixa de ser enxergado apenas como algo que aconteceu lá fora, com as outras pessoas, muito tempo atrás, e passa a ser algo que acontece agora comigo, no meu mundo interior. Então veja que interessante. Essa é a perspectiva que Humberto de Campos nos traz neste livro, que nós vamos basear nele para as nossas reflexões, onde ele faz uma leitura, uma nova leitura do Natal. O livro é Pontos e Contos, lógico, psicografia do Chico Xavier, e ele traz para nós reflexões extremamente úteis para a nossa transformação moral, que nós tanto precisamos priorizar, não é? Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, o Natal ele tem que significar para nós esta oportunidade de renascimento. Mas como renasceremos se continuarmos com os mesmos hábitos do homem velho, não é mesmo? Então, esse Natal que importa. Sem esse Natal da nossa transformação, os natais do mundo passarão um após o outro, como os anos novos virão um após o outro, sem uma efetiva renovação da nossa alma. Todo ano novo que chega, repleto de possibilidades, ele pode e deveria ser um ano bom, porque Deus sempre envia os recursos para que todo ano seja um ano bom. A questão é o nosso aproveitamento. A questão são as escolhas que fazemos. E muitas vezes os frutos amargos que colhemos sim fruto das nossas escolhas não muito bem, muito bem escolhidas. Se nós não pensarmos antes de tomarmos uma atitude, nós temos que colher os frutos que foi de tomar uma atitude impensada. Então, tudo depende de nós. Então, vamos refletir neste Natal. Um Natal em mim, um Natal em você, em cada um de nós. Cada espírito é um mundo à parte, ou seja, um universo onde o Cristo deve nascer e deve crescer. Olha só, fora loucura, como nos diz Emmanuel, fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Não é? Realmente, como nós vamos ter o mundo reformado se nós não reformarmos o homem? E ele ainda diz que jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Está lá no livro, no capítulo 37, Irmão X nos traz esta lição. Então, por exemplo, a regeneração planetária, muitos de nós acreditamos, que a regeneração planetária será um trabalho que não dependerá de nós. Nós não podemos esperar um mundo regenerado sem a regeneração do indivíduo. E muitos de nós acreditamos que vai chegar o mundo regenerado sem que ele esteja realmente transformado para habitar este mundo. É impressionante como muitos de nós, e nós mesmos, quando adiamos, né, a mudança de postura, quando adiamos as nossas atitudes, quando adiamos a educação dos nossos sentimentos, a disciplina nos nossos pensamentos, é impressionante como que nós também permanecemos muitas vezes adormecidos para essa realidade. Então, a maior obra que nós podemos fazer pelo mundo e para auxiliar o Cristo, ela chama-se nós mesmos. Ou seja, nós é que temos a condição de transformarmos este mundo num mundo melhor. Então, eis porque, olha só que Humberto de Campos nos fala, eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar,
desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Olha que coisa fantástica, que coisa linda que o irmão X nos trouxe, mostrando que qualquer mudança no mundo exterior será inútil. Nós podemos ir aos mais belos paraísos terrestres, mas se não encontrarmos o paraíso em nós, estaremos inquietos, angustiados, desesperançados. Nós buscamos Deus em toda parte e esquecemos de buscar em nós mesmos. Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz: em toda parte te busquei, lá fora te procurei, quando a todo momento estavas aqui dentro. Então nós reparamos nas belezas naturais, mas nos esquecemos de reparar na beleza interior que todos temos. É esse o início da jornada do Evangelho, o Cristo nascendo nesse mundo. Por isso, quando Paulo, o apóstolo, vai até Palmira buscar o seu antigo mestre Gamaliel, após a sua conversão, ele queria saber o que ele deveria fazer então. E ele estava Paulo inaugurando a sua jornada com Jesus. E Gamaliel lhe fala, está lá no livro Paulo e Estevão, vejam bem, na segunda parte, no capítulo 2, o tecelão. Então ele diz: Saulo, em minhas reflexões solitárias, cheguei a compreender que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Olha que coisa linda! Então, nos adaptarmos ao Evangelho, nós estamos descobrindo um mundo novo. Sendo assim, eu vou cantar para vocês uma música muito linda, que eu tenho certeza que vai trazer assim, lembranças deliciosas de uma juventude, de um tempo, que a gente pode até dizer assim, ai, eu era feliz e não sabia. Mas sabemos sim que somos felizes, não é mesmo? Então vamos lá. Eu sempre ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento te procurar, eu não consigo te encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu olhar me deixa tão feliz. Se
jamais acreditei. Perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Nosso querido Antônio Marcos, daquela juventude, aquela juventude que realmente buscava, né, encontrar algo que transcendesse. A juventude busca algo que transcende, mas esta transcendência está dentro de nós, não é? Então, nós vamos fazendo reflexões que nos fazem compreender por que ainda estamos habitando um planeta de provas e expiações. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Quantas atitudes nós tomamos, movidos pelo egoísmo, muitas vezes movidos pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pela maledicência? Ou seja, o quanto que nós já erramos e quantos frutos amargos nós colhemos e estamos colhendo até hoje em função destes precursores, as nossas mazelas morais. Mas, examinando a movimentação de nossas ideias próprias, nós verificamos que todo princípio nobre, ele serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Nós temos, então, Cristo também teve os seus precursores, né? No mundo exterior, tivemos os precursores do Cristo, que foram espíritos, que vieram em todos os povos e culturas, trazendo uma parte da mensagem que Jesus ia nos trazer, a fim de preparar o terreno para a vinda dele, o mensageiro. Então, 500 anos antes do Cristo, nós temos Sócrates na Grécia, nós temos Buda no Nepal, nós temos Confúcio na China. 3 dos maiores mestres que encarnam quase ao mesmo tempo, 500 anos antes de Jesus, para dar alguns fundamentos, algumas bases para a vinda do próprio mestre. Ele está dizendo, em nós também temos os precursores. Jesus nos deu o exemplo. Vieram precursores para antecedê-lo na sua missão. Nós também temos os nossos precursores. Antes de entrarmos, de fato, num contato mais profundo com Jesus, nós temos aqueles que trouxeram princípios nobres de alguns pensadores, mestres, filósofos, que foram preparando o nosso coração para o advento, um dia, do Evangelho. Não chegamos a ter este conhecimento do Cristo e esta aceitação em nosso coração desta boa nova, se não tivéssemos os precursores. Então, Humberto de Campos, ele nos fala mais uma passagem aqui, onde ele traz uma outra reflexão. Vamos ver. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Olha que interessante. Quantas vezes? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus, é isso que nós queremos abordar agora. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Olha lá, está lá no livro. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, havia um recenseamento na região da Judéia, havia ali um acontecimento exterior, mas o que ele representa em nosso mundo interior? O que representa para nós Jesus encontra espaço para nascer em nós quando nós também estamos passando por um recenseamento. Antigos valores pelos quais pautávamos a nossa vida já não mais nos satisfazem. Antigos objetivos e ideais já não mais saciam a nossa alma. Quando começamos a nos questionar, a nos recensear internamente, perguntando: o que realmente eu busco? Será que o que eu estou buscando está de fato me trazendo paz, harmonia, o equilíbrio que tanto anseio? Até nisso Jesus pensou na simbologia do Evangelho. Ele escolheu nascer num tempo de recenseamento para que ficasse marcado que para todos nós ele sempre nasce
no momento de recenseamento interior. Olha que coisa impressionante. Quando nós começamos a perceber que as belezas, os festejos do mundo, os prazeres do mundo, já não mais nos satisfazem. E assim foi com muitos dos personagens do Evangelho. Nós temos Saulo de Tarso, onde de fato Jesus nasceu nele às portas de Damasco. Vinha ele caminhando pelo deserto, se perguntando, lembrando dos seus ideais de juventude, ele que desde a mais tenra idade ansiava por paz, para bem atender aos desígnios de Deus. E por volta dos seus 30 anos, Saulo, que já havia conquistado quase tudo que o mundo pode ofertar a uma criatura, mas ainda não havia encontrado a paz. A paz que ele não tinha, ele havia visto naqueles homens e mulheres simples, naqueles seguidores do carpinteiro, do Nazareno. E ele vinha fazendo este recenseamento e começou a se questionar. Ele começou a questionar se os seus padrões, se os seus valores de vida o conduziam àquilo que ele queria. Porque ele percebia naqueles homens e mulheres simples que eles possuíam a paz que ele não tinha. E eles não tinham nada do que ele tinha materialmente falando. Então, como podia ele que tinha tudo, não tinha a paz que eles humildes tinham? E ele que tudo tinha, não encontrava essa paz. E nós vamos percebendo que quando nós estamos passando então por este recenseamento, é quando Jesus começa a nos fazer de forma mais intensiva o convite. É nesse momento que Jesus aparece e encontra espaço para nascer em nossos corações. Como também Maria Madalena, que levava uma vida de prazeres, de muitas riquezas, mas que em meio a tudo aquilo, ela não conseguia encontrar saciedade ao seu coração, que tinha sede de algo mais verdadeiro. Ela estava também naquele momento de crise, de questionamentos, de recenseamento, quando ela ouve falar de um tal Nazareno que prometia um amor verdadeiro, um reino eterno e duradouro. Então ela aceita o convite e vai até ele. E enfim encontra o que nada daquilo no exterior a tinha podido dar. Jesus, com seu amor, fez com que ela pudesse encontrar o que ela tanto esperava. É assim na nossa vida, quando de fato paramos e começamos a nos questionar: quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que eu estou buscando isso? Onde eu quero chegar? Qual a minha meta primordial de existência? É aí que começamos a nos abrir para que Jesus possa nascer em nosso coração. Então vamos cantar mais uma música muito linda, que eu tenho certeza que todos vão adorar cantar junto comigo. Vamos lá. Falando do convite, o convite de Jesus. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde eu vim, para onde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós.
a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz. E eu sempre falo, né, que esta música, ela é, esta última parte dela, principalmente, quando fala, vem que a terra espera, quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Então, por que a terra espera? Porque quantos de nós poderíamos estar envolvidos na seara do Cristo para auxiliá-lo neste trabalho de redenção da humanidade? E muitas vezes nós encontramos 1001 desculpas para não fazermos. Eu vou me envolver no trabalho voluntário depois que eu me aposentar. Eu vou me envolver no trabalho voluntário depois que meu filho casar. Enfim, a vida passa e muitas vezes somos chamados, né, para retornarmos ao plano espiritual, deixando aí um débito. Principalmente é grave isso quando este débito nós combinamos. Nós combinamos antes de reencarnarmos que daríamos conta dele. Então, meus irmãos, vamos continuando. Então, lá na frente, nós temos Humberto de Campos nos relatando que não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Olha o que eu estou dizendo. Jesus faz o convite, mas nós nunca temos um espaço para que ele possa verdadeiramente adentrar. Então, sob o ponto de vista exterior, foi difícil José e Maria encontrarem o lugar onde Jesus poderia nascer, não é? Eles passaram por vários lugares, até que descobriram que o lugar mais seguro onde eles poderiam estar seria numa estrebaria. Mas internamente, o que isso quer nos dizer? Então, há milênios o Cristo quer nos amparar, Ele quer nos inspirar, Ele quer adentrar o nosso mundo interior, adentrar o mundo interior de nosso espírito. No entanto, nós estamos fechados ainda à inspiração do alto, como aconteceu no nascimento de Jesus. São poucos aqueles que de fato podem recebê-lo, acolhê-lo. Estamos tão absorvidos com o corre-corre do dia a dia, com os aspectos materiais da luta diária, que nos esquecemos de parar, de reservar um tempo para estudar, para cultivarmos os valores da alma, para abrir o nosso espírito à inspiração divina, para escutarmos essa voz que só se faz ouvir quando adentramos em nosso quarto íntimo. Quando fala em adentrar o quarto íntimo, eu me lembro muito daquela fala de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 6, que ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, não o quarto exterior, mas o interior, né? Feche a porta, ou seja, desconecte dos interesses imediatistas e fala com o Pai. E ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E é por essa postura que impedimos o amparo mais efetivo do Cristo. Não é porque o Cristo não queira nos ajudar, mas Ele não encontra em nós espaço para adentrar. Estamos com a nossa casa mental muito cheia, estamos com nossos pensamentos divagando por todos os cantos do planeta, menos em direção ao alto, menos nas vibrações superiores que poderiam nos auxiliar e nos fortalecer. Estamos tão cheios de materialidade que não há espaço para a espiritualidade. É o que Jesus disse sobre a parábola do semeador, o solo com espinhos. Lembram dessa parábola? Ou seja, a semente cai, mas os espinhos sufocam.
Que espinhos são esses que sufocam? Veja bem. Deixa eu fazer a mudança aqui. Que espinhos são esses que sufocam? Os espinhos da nossa ansiedade, as nossas ansiedades, as nossas angústias. As nossas angústias nos ferem porque nós cultivamos voluntariamente em nosso coração estas ansiedades, este vazio. Nós deixamos o nosso coração vazio das coisas que são essenciais para o nosso fortalecimento e para o nosso bem caminhar, principalmente num planeta de provas e expiações. E nos perdemos ante aos interesses materiais. Então, o espinho, ela também é uma planta. A questão é, eu escolho a planta que vai crescer no meu coração. Então, quem escolhe cultivar espinhos, ou seja, quem vive só para a matéria, acaba cultivando aflições, desilusões, decepções a todo instante. Ou eu escolho cultivar a planta divina do Evangelho, valorizando os recursos que a matéria me dá, sem me esquecer a finalidade com que elas chegam na minha vida. Ou seja, sempre é uma escolha minha. Então, nós vamos cantar mais uma música muito linda, que eu adoro. E esta música de Alta de Souza, que todos vocês, né, já devem ter ouvido, lógico, Mensagem Fraterna, ela é maravilhosa porque ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. E aí nos mostra que nenhuma de nossas preces se perde. Vamos então cantar com Alta de Souza, aquela música linda, primeira, há uma psicografia que está lá no primeiro livro do nosso querido Chico Xavier. E ele nos trouxe esta mensagem fraterna maravilhosa de Alta de Souza. Vamos lá. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Não é uma pérola, uma joia rara que a mediunidade de Chico Xavier trouxe até nós, da Alta de Souza? Ai,
Como são bons estes precursores, como é bom a gente se apegar aos precursores do bem, que nos impulsionam no caminho reto, não é? Continuando aqui com a nossa reflexão, não havia lugar para o Senhor. Já falamos sobre isso. E a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Só restou a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas. Olha só, prestem atenção. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas da nossa boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente. Olha que coisa, gente, é impressionante quanto que essa frase é forte. Nós oferecemos pouco e queremos muito. Então nós ainda tratamos a nossa experiência religiosa, a nossa relação com o Cristo, como algumas horas, alguns dias da semana apenas, sem entender que a proposta é de mudança de vida integral. Eu me sinto espírita, eu me sinto em comunhão com Deus quando eu estou na casa espírita. Hoje é dia da mediúnica, então vou cuidar dos meus pensamentos, porque hoje tem mediúnica. Amanhã nós vamos fazer a sopa, vamos cuidar dos nossos sentimentos. Não é para um dia da semana, é para a mudança da nossa vida integral. É por isso que essa vida com Cristo, ela ainda não floresce em nós, porque nós damos a ela muito pouco em termos de investimento. Nós investimos muito pouco na nossa vida espiritual. Como tudo na vida, a colheita ela é o resultado do investimento a ela dado. Então, se eu investir muito na plantação, eu vou ter uma boa colheita. Mas se eu investir pouco, como que a colheita vai ser farta? Então, as sementes, elas nos chegam abundantemente, chegam até nós, mas será que realmente nós a lançamos no solo da nossa alma? Nós regamos com o suor do nosso esforço? Com as lágrimas da renúncia, com o trabalho edificante e constante? Regamos esta semente? Deus quer dar sempre o máximo, o Cristo também. Mas se você vai ao rio das bênçãos divinas com um copinho, veja bem, você pega um tiquinho de água, embora um rio inteiro esteja lá. Se você leva uma bacia, você vai pegar uma quantidade maior de água. Vamos entender o rio como bênçãos divinas. Então, nós é que damos o tamanho da medida do nosso esforço e do nosso sentimento. O quanto nós nos esforçarmos, o quanto nós trabalharmos para educarmos os nossos sentimentos. Então, mais uma reflexão que o irmão X nos traz, surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Olha só, quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Então, Humberto de Campos, o irmão X, ele está comparando o que aconteceu exteriormente, que surgiu o infante celestial dentro da noite, e ele traz isso para o nosso interior, ou seja, muitas vezes nós não sentimos a bondade do Senhor, a não ser quando nós estamos no ápice do sofrimento, quando nós já não estamos aguentando mais, quando nós passamos por uma experiência terrível, uma experiência extremamente dolorosa. E aí nós damos conta, porque na sombra de nossas angústias, das desilusões, dos momentos em que a dor nos visita, é que mais voltamos a atenção para o Mestre, para o Senhor. Geralmente é assim, né? Minha avó falava assim, só lembro de Santa Bárbara, quando ronca a trovoada. E por falar em trovoada, vocês devem estar ouvindo algum barulho, porque está começando a trovejar aqui também, tá? Então, voltando à reflexão, é por isso que no Sermão do Monte, no capítulo 11 do livro da Boa Nova, Jesus diz, as suas bem-aventuranças se destinavam sobretudo às almas já desiludidas do mundo, pois essas eram almas mais férteis para colher a sua mensagem. Então, quem tem a vida marcada pelas sombras da provação, sabe valorizar melhor a luz do luar, a luz das estrelas. E Jesus era de fato uma estrela, a nascer em meio da noite da ignorância
e das nossas dores e provações. Por isso que ele nasceu à noite. Por isso que o infante celestial nasceu à noite. Olha só. A estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Então, exteriormente falando, a estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Gente, olha aqui que coisa mais linda que o irmão X nos traz. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, então nós temos a divina esperança que desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado e clareando e indicando o porvir. Então, em meio da nossa ignorância, em meio da noite da nossa ignorância e das nossas paixões, nasce um ponto, a estrela da esperança, quando passamos a conhecer Jesus. Então, essa estrela, ela obscurece o passado, porque o passado é passado e fica a experiência. Imagina se Saulo tivesse se fixado no seu passado, ele nunca seria Paulo. Imagine se Madalena tivesse se fixado no seu passado. Assim também devemos proceder, importa dali para frente. Clareia o presente, então, esta estrela, ou seja, ela nos ajuda a enxergar melhor onde estamos, o que precisamos, tomarmos consciência do momento presente e nos indica o porvir, esta estrela do Cristo, da esperança que o Evangelho acende em nossa alma, em nossos caminhos, ela funciona agora como um farol em meio da noite densa. Então, a noite densa, mas nós temos ali o farol, a boa nova de Jesus nos mostrando o caminho, as bem-aventuranças do Cristo nos mostrando, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, este farol, ele vai guiando o barco da nossa existência em meio às tempestades, em direção a um porto seguro. Ou seja, nosso barco da vida, nosso barco da existência, já pode então navegar com segurança, porque tem um farol a guiar. Uma outra reflexão que nos traz ainda neste sentido de espiritual do Natal, Humberto de Campos fala: animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Então, do lado exterior, nós temos lá os animais, né? Mas internamente, na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Olha o que nos diz o irmão X. Os nossos sentimentos animalizados. Então, aquela luz nova que nasce em nós, ela atrai primeiramente os nossos sentimentos animalizados, as nossas paixões a serem transformadas. Na questão 908 do Livro dos Espíritos, quando eles nos falam das paixões, então os Espíritos comparam as paixões com um corcel. Então, mostrando que as paixões são a nossa animalidade, que elas não precisam ser removidas, elas precisam ser disciplinadas. Porque um corcel, quando ele governa, ele pode nos levar ao abismo, não é? Mas quando o corcel é governado, ele pode nos dar força para fazermos o trabalho que precisamos. E as paixões, elas não são más em si mesmas, elas são um problema quando passam a governar. Quando nós não damos conta de frear os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos desejos. Então, nós somos convidados a pegar essa animalidade interior, as forças e potências de nossa alma e colocá-las a serviço do progresso do nosso ser. Usarmos essa energia para renovarmos, para transformarmos a nossa vida. O nosso corcel, ele precisa aproximar-se do Cristo para ser domesticado, para estar agora a serviço do progresso espiritual que nós tanto almejamos. Então é isso que está representando naqueles animaizinhos que rodeiam o Cristo, o menino Jesus, e que todos nós conhecemos, né? O presépio lindo, e a gente vê ali os animaizinhos. Por quê? São os primeiros que se aproximam
do Cristo. Então, mais uma música agora para nós podermos ilustrar bem esta reflexão. Veja só. Vamos cantar então esta música linda, linda da Elizabeth Lacerda. Um encanto, né? O trabalho que essa mulher tem feito, a dedicação com que ela tem se empenhado para a divulgação do Evangelho é simplesmente maravilhosa. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira minha calma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim, ampara e me conduz. Ampara e me conduz. Lindo, né? Lindo, olha que prece, que súplica, rogando a Jesus. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, cura-me, liberta minha alma, inspira minha calma, inspira-me, Senhor, escuta-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim, ampara e me conduz. Linda demais, gratidão a Elizabeth Lacerda que compartilha estas pérolas conosco. Então, nós vamos dando sequência, mais uma reflexão que Humberto de Campos nos traz. Vejamos. Então ele fala, chegam os pastores, não é? Que se envolvem na intensa luz dos anjos, que velam o berço divino. Então nasceu Jesus, os animaizinhos se aconchegaram primeiro, e aí vem os pastores, velando pelo berço divino. Então o irmão X compara isso com os nossos pensamentos mais simples e mais puros. Aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Olha que interessante. Então, os nossos pensamentos mais simples e mais puros
aproximam-se da ideia nova e contagia, né? Contagia o nosso interior. Eu acho assim fantástico como que, por exemplo, a corrente do bem. A gente sempre fala, né? Fazer o bem e faz bem principalmente para quem faz o bem. E a gente vai contagiando as pessoas com esta energia. Então tudo que era de mais nobre, de mais simples em nós, agora se aproxima desse novo ideal com a vinda do Cristo. Começa a gravitar em torno disso, da nossa melhora, da nossa transformação, e começa a colocar-nos a serviço disso. Os pensamentos de simplicidade, de humildade, eles são os que melhor, né, se aproximam do Evangelho de Jesus, não é? São os que melhor entendem o espírito da mensagem de Jesus. É tanto que a humildade, ela é a primeira das virtudes que nós precisamos desenvolver para sermos bem-aventurados. Nós não conseguiremos ter outras virtudes se não tivermos o primeiro degrau de todas elas, que é a humildade. Por isso que em Mateus 11 ele dizia: graça te dou, meu Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos, ou seja, aos pastores, aos simples, aos pequeninos, que são os primeiros a serem atraídos por Jesus. Assim também dentro de nós. Então Jesus reaviva em nós a busca pela simplicidade, que é um caminho da felicidade. Então, sem humildade não há vida cristã de verdade. Escolhendo nascer numa manjedoura, como ele nasceu, ele está dizendo, né, que a base, o ponto de partida de uma vida cristã é a humildade, a simplicidade. E lembrando aí nosso querido irmão Joaquim, mais uma vez, com uma frase que ele dizia: aprendam a viver com pouco. Ele era sempre assim incisivo quando ele dizia: aprendam a viver com pouco. E nós sabemos que rico, né, não é quem tem muito, é quem precisa de pouco. Como aquele caso, naquela história do Chico Xavier, que um empresário muito rico, conhecido aqui no Brasil, um dos homens mais ricos, né, procurou Chico porque havia perdido o filho num acidente de carro muito grave. E aí ele oferece toda a fortuna para ele poder receber uma mensagem do filho. E aí Chico conversa demoradamente com ele, explica essa questão, né, do desencarne, tenta consolá-lo, né, lógico que trazendo para ele realidades que ele desconhecia. E aí quando esse homem vai embora, o amigo do Chico chega para ele e diz: Chico, você sabia que este homem é um dos mais ricos do Brasil? Aí o Chico fala assim: oh, meu filho, esse homem é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Então, quando a gente vê, né, esta comparação do Chico, quem que era mais rico ali, naquele momento? O Chico, que vivia praticamente sem nenhum recurso material? Ou aquele empresário bem-sucedido, né? Vamos pensar. Precisamos pensar e colocar isso em prática na nossa vida. Mais uma reflexão. Cantam, olha que coisa linda, cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Gente, que coisa mais linda. Então, o que ele mostra? Que quando cada um de nós abre espaço para que o Cristo nasça em si, vários anjos, vários benfeitores comemoram e se alegram. Então, espíritos que muitas vezes nos acompanham há séculos, eles estão repletos agora de alegria por verem finalmente nós nos aproximarmos do Cristo. Imagina a alegria daqueles nossos afetos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual e que veem hoje a nossa caminhada, buscando aprendizado, buscando trabalho, buscando servir, buscando auxiliar, buscando, né, de certa forma, meio cambeta ainda, mas buscando vivenciar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas. Enfim, então ele ainda diz: divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, no nosso mundo interior, ele é contagiado
com estes pensamentos iluminados, né? Um simples investimento no bem, ele começa a nos contagiar. E cada vez queremos mais fazer, mais realizar, porque a sensação de vivenciarmos, de vivermos, de vibrarmos no bem, é uma sensação indescritível. Tudo começa a se contagiar internamente em nós e também contagiamos aos outros com a nossa alegria, com a nossa esperança, aqueles que vivem próximos a nós. E é o que os pastores faziam ali, divulgando a mensagem. Então a nossa alegria, ela contagia. Mas o nosso mau humor também pode contagiar. Ou seja, vamos plantar no coração do nosso irmão a sementinha da alegria para que ela possa florescer? Ou vamos plantar a semente do mau humor? Não é? Pensemos, em tudo fica uma lembrança, nós deixamos a nossa marca por onde passamos, não se esqueçam disso. Seguindo então, nosso irmão nos diz: surge a visita inesperada dos magos. Surge a visita inesperada dos magos, sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Então veja que coisa. Então no plano material, surgiu lá no plano exterior a visita inesperada dos magos, né? Os reis magos. Que legal. Mas e intimamente? A que o irmão X se refere? Exatamente que quando as pessoas sentem a nossa modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Então o mundo passa a observar. Nossa, como que ela está diferente? Como que ela mudou? Antes ela tinha estes ideais. O que aconteceu com ela que agora tem outros valores, outros ideais? Ou seja, a partir do momento em que nos filiamos nas fileiras do cristianismo, passamos a ser observados por encarnados e desencarnados. E Paulo dizia, como também tem lá em Isaías, no Velho Testamento, que uma nuvem de testemunha nos observa, realçando o nosso compromisso, né, gente? Isso aí é para realçar o nosso compromisso, a nossa responsabilidade que nós temos com a exemplificação. Então nós somos agora cristãos, nós somos discípulos de Jesus e precisamos prestar contas a Ele pelo conhecimento que nos foi dado, pelas oportunidades que nos foram oferecidas e o que nós fizemos com ela. Qual foi o investimento que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu? Olha, mais uma parábola aí. Então, continuando Humberto de Campos, o irmão X nos diz: os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Olha só. Então, eles avisam para ele, né, que este menino, ele vai trazer a queda de muitos, mas vai elevar também a outros tantos. Então, no plano interior, o que o irmão X nos fala é o seguinte: acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Olha só que coisa mais interessante. Então, Simeão é aquele que vê Jesus no templo, né, com 8 dias, e ele diz: agora despede em paz do teu servo, Senhor, porque já os meus olhos viram a salvação. Então a queda de muitas coisas e o erguimento de muitas outras. Aquilo que era para nós o aspecto central de nossa vida cai por terra. Nós vamos abandonando os antigos deuses que cultuávamos, ídolos de barro, para cultuarmos efetivamente ao Criador. Então, como Jesus diz a samaritana, e a palavra que Jesus usou, a tradução, normalmente diz que é marido, né? Já tiveste muitos maridos, mas o próprio Haroldo Dutra, ele nos traz na sua tradução do Novo Testamento, que a palavra que Jesus usa é Baal, Balim, que significa deuses. Então, certo que Jesus dizia a samaritana é isso. Ele dizia que é um símbolo da alma humana, né? A samaritana representa para nós ali no Evangelho a alma humana. E ele diz: já tivestes muitos deuses, mas até agora não encontraste a paz, que só nasce da verdadeira comunhão com o Criador. Então, uma hora o Deus do dinheiro, outra hora nós temos ali o Deus da fama, o Deus do prazer.
todos esses deuses, uma hora eles caem por terra e passamos a buscar a verdadeira adoração ao Deus Criador. Vocês sabem qual música eu vou cantar agora? Ai, ela é tão linda, tão linda, tão linda. Então nós vamos agora cantar aquela música maravilhosa do Tim, né, e da Vanessa, que se chama Aos Pés do Monte, né? Olha só. Linda demais essa música. Linda, linda e tão verdadeira, né? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Oh, bênção. E aí a gente pergunta, né? Qual dor que não serena? Quando nós ouvimos Jesus falar ao nosso coração, não é mesmo? E aqui fala do sentimento, né, que ronda, sentimento que ronda a samaritana, aquela mulher que descobre naquele momento, através das palavras de Jesus, que existe um mundo novo, né, existe um reino que é eterno, onde a alegria predomina, onde as almas se reencontram. Então, quando ele diz aqui, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, não é o que nós sentimos? Quando nós temos esse contato com o Evangelho, à medida que nós vamos descobrindo, estudando, que vai se clareando para nós esta revelação tão maravilhosa que a doutrina nos traz e que nos auxilia no entendimento do Evangelho, não é tão lindo? E aqui, olha, me conta do reino que espera por mim, mas veja o que diz aqui embaixo, as dores da alma que quer renascer. Não é o que nós estamos falando? A alma, quando ela quer renascer, ela sofre, porque ela tem que enfrentar um mundo de julgamentos, de acusações, de comparações, o próprio sentimento de culpa que ela tem que trabalhar, que não pode deixar desenvolver, não pode fortalecer, porque a culpa nos paralisa. Então, nós precisamos sim, nós precisamos ter o remorso. O remorso, eu me arrependo e eu quero refazer, eu quero reescrever a minha história. Agora a culpa não, a culpa, meu Deus, para que eu fiz isso, né? Eu não devia. Tudo bem, eu sei que eu não devia, mas eu não posso paralisar a minha vida por causa disso. Vida que segue. Então, Humberto de Campos, ele continua, né? Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos.
Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Olha que coisa interessante, são as dores da alma, que surgem em nós a partir do momento que nós decidimos caminhar com Jesus. Então, Paulo passou por esse processo do bom combate, que é uma luta conosco mesmo, é uma luta interna, né? Não no combate aos outros, mas no combate interior que nós travamos. Então, entre os velhos hábitos infelizes, entre as velhas paixões inferiores e os novos ideais que estão por desabrochar, por nascer, eu queria seguir, mas eu queria fazer isso. Eu queria participar do estudo do Evangelho. Mas é domingo de manhã. Eu queria fazer a sopa. Mas é sábado à tarde. Eu queria frequentar as aulas, né? Ou estudar um pouco a doutrina. Mas é numa sexta-feira à noite ou é numa quarta-feira. Então, sempre nós estamos encontrando obstáculos, né? Todos nós encontramos esta multidão de pensamentos resistindo internamente. Se nós observarmos Zaqueu, Zaqueu, ele quis ir em direção a Jesus e ele encontrou uma multidão a bloqueá-lo. A mulher hemorroísta, olha o quanto que ela teve que avançar, adentrar a multidão para que ela pudesse tocar as vestes de Jesus. Estava ali a multidão a impedi-la. O cego de Jericó encontrou também uma multidão a impedi-lo. Então essa multidão, ela é o símbolo de pensamentos, de multidão de pensamentos e sentimentos que tenderão a impedir-nos de chegar a Jesus. Então, sempre nós encontraremos uma desculpa para não fazer. Sempre nós encontraremos uma justificativa para não fazer. E aí, quando Herodes, Herodes que é o símbolo do egoísmo e do orgulho, o Herodes, ele mostra o que o Herodes representa no nosso mundo interior. Ele representa o egoísmo e o orgulho que nós temos ainda cravados em nosso íntimo e que vão fazer tudo para matar a ideia nascente da Boa Nova. Olha só, a ideia nascente da Boa Nova. Então, quando nós começamos a despertar para essa necessidade de mudança, o maior inimigo para que nós possamos concretizar essa transformação, ele está dentro de nós. Por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, porque inicia-se ali uma luta interior entre o homem velho com aquele homem novo que quer renascer. E então Emmanuel, ele tem uma frase muito linda que ele diz o seguinte, que contra a aspiração bruxuleante do bem, como uma pequenina vela, nós temos milênios de sombra a vencer, e esta sombra tudo fará para apagar a pequenina vela que começa a acender. Então, a nossa velhinha, né, essa chama pequenininha que ela está ali começando a nascer, as nossas sombras, elas potencializam a vontade de destruir, de não deixá-la acender. Então, por isso Jesus fala da divisão, da espada que ele veio trazer. Não a espada da luta com os outros, mas a espada da luta interior, que não é fácil, né? Então, seguindo aqui, nós vamos ver que conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Olha que gracinha. Então, Jesus permanece na casa de Nazaré. Nunca podemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Olha que coisa interessante. Então, se eu quero começar a servir Jesus, eu tenho que começar pelo mais próximo dos próximos. E quem é o mais próximo dos próximos? Então, a gente lembra lá do endemoniado de Gerazim, que está lá no capítulo 5 de Marcos, né? Que quando curado, ele queria largar tudo e seguir o Mestre. Aí Jesus fala, não, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vemos também, né, que Jesus diz, então, quer me seguir? Começa pela sua casa. Começa pelos mais próximos, porque não estás ali por acaso. E nós sabemos muito bem, né, que nós não estamos por acaso ali reencarnados. Nós nascemos exatamente onde nós precisamos nascer. Nem sempre é onde nós gostaríamos de nascer, mas é onde precisamos. Então, sem testemunhar junto da família, desta primeira sociedade, onde nós somos colocados quando reencarnamos, nós não vamos conseguir testemunhar junto ao mundo. Se nós não conseguirmos construir a paz entre quatro paredes, nós não vamos ser um pacificador do mundo.
Por isso que dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Você quer ajudar a humanidade? Volte para sua casa e ame a sua família. Olha só. Mas não que nós não devemos fazer o trabalho lá fora, né? Mas muitas vezes nós queremos estender para além das paredes do nosso lar, sem fazê-los no interior da nossa casa, com aqueles que convivem conosco. E é o que Jesus exemplificou vivendo lá na casinha de Nazaré, até o início da sua missão pública. Então nós percebemos que Jesus, em tudo e por tudo, ele foi exemplo, ele veio nos ensinar, veio nos trazer uma lição para nos auxiliar nesta caminhada. Então ele fala aqui agora, trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Olha só. Então quer dizer que Jesus, o governador espiritual do orbe, não tirou férias, não deixou de trabalhar. Ele vai para uma carpintaria para exemplificar que em toda realização superior não podemos desdenhar o esforço próprio. Ou seja, não há construção desse reino sem trabalho pessoal. Não é Deus sozinho que faz a obra de nossa salvação. É o nosso esforço, amparado pelo auxílio divino, que constrói a salvação. É um trabalho criatura-criador. Por isso que Jesus falava, ajuda-te, que o céu te ajudará. E aquela outra frase, né? A cada qual, segundo suas obras. Gente, é muito ensinamento que Jesus nos traz, né? Veja bem, mais ali. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque. Desde cedo, o pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Uau! Olha só. Então o Evangelho, o Cristo, ele em nós, ele começa, o Cristo em nós, ele começa quando nós começamos a questionar os antigos padrões e valores. Quando nós começamos a nos recensear, como foi falado inicialmente. Então, o sofrimento que antes para mim eu enxergava como algo a ser rechaçado, eu tomo agora como uma experiência de aprendizado. A dificuldade financeira, que era algo para eu lamentar, né? Antes, eu tomo agora como uma oportunidade de crescimento. E aí eu passo a enxergar a riqueza por um outro prisma. Com Jesus, né? Com o Evangelho, com o Espiritismo, o rico é aquele que tem menos necessidades. Então, todos esses conceitos, eles começam a ser revistos. O que é alguém rico? É alguém que tem muito dinheiro? Quantos destes não são mais pobres do que os mais pobres do mundo? Não é isso que está naquela história do Chico, do exemplo dado àquele senhor? Trava-se então dentro de nós, dentro do nosso mundo individual, esta grande batalha. É isso. E aí, caminhando já para o final, o irmão X nos diz, aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante para a vida. Uau, olha só. Então, é esse espírito que nós gostaríamos de deixar para que possamos meditar um pouco mais além dos simples acontecimentos exteriores e perguntar a cada um de nós, né, intimamente no coração, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos, será que de fato já tem espaço em minha alma para que Jesus possa nascer e efetivamente habitar? Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer, nos disse Emmanuel, logo no início da nossa reflexão. Então, esse é o Natal que efetivamente importa, o Cristo nascendo em nós. Sem esse Natal, voltamos lá no início, sem esse Natal, os natais do mundo passarão um após o outro. Com os anos novos,
virão, um após o outro, sem uma efetiva renovação da nossa alma. E não é isso que nós queremos, né, meus irmãos? Nós queremos estar seguindo Jesus. Nós queremos estar mostrando a Ele que nós já buscamos a direção certa, que nós estamos dispostos, sim, a passarmos pela porta estreita, que nós buscamos nele a sabedoria para que possamos vencer os desafios, que nós encontramos nos bons espíritos, nos benfeitores que nos acompanham, encontramos neles o incentivo, a coragem e a força para prosseguirmos nessa caminhada árdua, nesta batalha do bom combate, como dizia Paulo, combatermos o inimigo que está dentro de nós. E como não poderia encerrar de outra forma, nós vamos cantar uma música muito linda que fala daquele homem que um certo dia esteve aqui. Ai, que tinha o olhar mais belo que já existiu. É para ele que nós vamos cantar. Vamos encerrar então a nossa reflexão trazendo esta música linda, e eu gostaria que todos pudessem cantar. Cantemos juntos, viu, meus irmãos? Cantemos juntos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Que sejamos, meus irmãos, este terreno fértil onde a sementinha que Jesus deixou, que Jesus plantou, que ela possa florescer, que ela possa dar frutos de esperança, de consolação, de fraternidade,
de auxílio mútuo, exemplos de humildade, de perseverança, de resignação diante das dores, de busca pelo bem comum, porque nós descobrimos que quando nós fazemos as pessoas se sentirem bem, é que nós encontramos a verdadeira felicidade. A nossa alegria, ela está no bem que pudermos fazer ao próximo. E que este Natal possa despertar em nós este sentimento, fortalecer em nós este propósito de fazermos, sim, um ano novo diferente, de começarmos a refletir sobre todas estas lições que Jesus nos trouxe com o simples nascimento. Quantas lições nós podemos tirar do simples momento em que Jesus nasceu? Imagine se nós verdadeiramente pegarmos o seu Evangelho para estudarmos, para refletirmos, para internalizarmos os seus ensinamentos e colocarmos em prática. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Fico extremamente feliz de poder compartilhar com vocês esta reflexão, estas reflexões abençoadas, que Jesus possa derramar as bênçãos em todas as famílias aqui representadas, todos vocês que estão acompanhando estas reflexões neste momento, que possam receber do mais alto as bênçãos de paz, de alegria, de felicidade, de esperança e de fé, porque sem a fé nós não conseguimos nem sair da cama pela manhã, de tantos que são os desafios, não é mesmo? Então, que Jesus nos abençoe e esteja sempre em nossos corações. Minha gratidão ao Grupo Espírita Dias da Cruz, de Caratinga, agradecendo, né, pelo carinho, pelo convite, e estou muito feliz de poder, neste momento, ter compartilhado com vocês, não apenas estas reflexões, mas também a música que nos eleva, que nos cura, que nos liberta. Um beijo no coração de todos.